Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje, sexta-feira, na nossa aula de matemática, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo anterior, né? Que nós estávamos vendo sobre o quê? E o tempo passa. Então, lá na página 23, você vai colocar a data de hoje, 22/5, lá em cima, certo? Muito bem, vamos ver lá. E você vai colocar logo abaixo da data, você vai colocar correção por vídeo, para nós termos o controle que essas atividades foram feitas juntos, tá? Muito bem, então vamos lá. Letra A. Preencha a tabela com os horários correspondentes à tarde ou à noite que faltam. Então, você tem lá a tabela do período da manhã, certo? E madrugada. Você tem o período da tarde e da noite. Lá na primeira, lá você tem o quê? Você tem a 1h da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 horas é o meio-dia. É a mesma coisa que o meio-dia. Depois das 12 horas, depois do meio-dia, as horas começam a contar como? Depois de 12 vem 13 horas, que é 1h da tarde. Às 14 horas, que são as 2 horas. 15 horas é o quê? Às 3 horas da tarde. Então, presta atenção lá que nós vamos completar o quadro, tá? Então, vamos lá. Na parte da tarde e noite, tem 13 horas, 14 horas. Nós vamos completar com 15 horas, que é o mesmo que as 3 horas. 16 horas, que são as 4 horas da tarde. 17 horas, 18, 19, 20, 21 horas, 22 horas, 23 e 24. Na hora que chega 24 horas é meia-noite. Então, nós temos ao meio-dia, que é 12 horas, e nós temos às 24 horas, que é meia-noite, certo? Muito bem. Lá na letra B. Escreva ao lado de cada relógio como representamos o horário do período da noite. Então, ali no primeiro reloginho aqui em cima, ó, tá? Nessa coluna você tem o quê? No relógio digital, você tem 7 horas e 10 minutos. Para você fazer esse horário no período da noite, qual é o horário que fica ali? 7 horas, se você ver lá no quadro lá, 7 horas é o mesmo que 19 horas, só que é o período da noite. Então, você vai pôr lá 19 horas e 10 minutos. Essa é a resposta, tá? Muito bem. Agora, no relógio abaixo, tá escrito 7 horas e 15 minutos. No período da noite, a gente conta como 19 horas e 15 minutos. Essa é a resposta. Lá no relógio digital ao lado, tá escrito 9 horas. 9 horas é o mesmo que o quê? Que 21 horas à noite. Então, 9 horas da noite é o mesmo que 21 horas, certo? Muito bem. Abaixo ali tem 10h30, são as 10h30. No período da noite, 10h30 é o mesmo que 22 horas e 30 minutos. Tá? Então, ponha lá, 22 horas e 30 minutos, certo? Muito bem. Agora, na questão número 3, lá diz, desenhe os ponteiros nos relógios analógicos, de acordo com o horário no relógio digital. Use lápis preto para o ponteiro das horas. O ponteiro das horas é o ponteiro menor. E vermelho para o dos minutos. O do ponteiro dos minutos é o maior. Muito bem, então aqui, pessoal, este é o relógio analógico e este é o digital, certo? Vamos lá, então. Aqui ao lado tá escrito assim, ó, nesse quadradinho aqui, tá? Do amarelinho tá escrito, no relógio analógico, o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos, certo? Então, vamos lá. No primeiro relógio aqui, ele tá falando que aqui é o quê? 21 horas. Então, 21 horas, ele é no relógio digital. E no analógico vai ficar como? O ponteiro pequeno vai ficar no número 9.
e o grande no 12. Então, o ponteiro pequeno vai ficar com a cor preta e o 12, e o ponteiro maior que vai no 12 com a cor vermelha, certo? Muito bem. Agora, no segundo relógio lá. E então, ali você vai anotar que é 9 horas. Lá no relógio digital que temos ao lado, 22 horas e 30 minutos. O que significa 22 horas e 30 minutos lá? 22 horas é o mesmo que 10 horas, certo? Muito bem. E 30 minutos equivale ao número 6 no relógio digital, porque cada número aqui equivale a 5 minutos, certo? Muito bem. Então, vai ficar como lá o seu relógio analógico. Vai ficar o ponteiro pequeno no 10 e o maior no 6. Então, o ponteiro pequeno em preto e o maior que vai no 6 em vermelho. Certo? Muito bem. E ao lado ali você vai responder como que vai ficar? 10 horas e 30 minutos. Muito bem. Vamos lá, então. A questão número 4. Lá diz assim: você já reparou que no mostrador dos relógios com ponteiros, entre um número e o outro, há 4 tracinhos, né? Então, vamos lá. Esses tracinhos dividem o espaço entre os números em 5 partes iguais. O ponteiro dos minutos leva 1 minuto para passar de um tracinho para o outro. Aqui tá mostrando lá, pessoal, ó. Você tem os tracinhos entre um número e o outro, você tem 4 tracinhos lá, menores, tá? Que são partes iguais. Desenhe o ponteiro das horas em preto, apontando para o 3. E o ponteiro dos minutos em vermelho, apontando para o 1. Que horas o relógio está marcando, então? Lá, o ponteiro pequeno no 3 e o ponteiro maior no 1. Isso significa que horas são lá? São 3 horas e quantos minutos? 5 minutos. Que aqui começa 1, 2, 3, 4, 5. Chegou no 1. Deu 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Chegou no 2. Deu mais 5. Então, isso aqui significa 10 minutos. Certo? Muito bem. Pessoal, virando a página lá, então, na 24, você vai pôr a data do dia 22, que é a data de hoje, e nós vamos continuar. Lá vai mostrar direitinho como funciona lá, ó, os minutos, tá? Quando o ponteiro dos minutos, partindo do 12, se desloca até o 1, passam-se 5 minutos. Então, ele tá dando exemplo aqui, ó. Ele saiu do 12 e veio para o 5. Esses são 5 minutos. Se ele fosse para o número 2, seria mais 5. Então, passavam-se 10 minutos. No 3, 15 minutos. No 4, 20 minutos. No 5, 25 minutos. E no 6, 30 minutos. Igual a meia hora, certo? Muito bem. Então, vamos lá para a questão número 5. Observe o movimento dos ponteiros das horas e dos minutos para percorrer 15 minutos. Então, como que vai ficar lá? Ele começa no 10, lá, ó, o ponteiro pequeno no 10 e o maior no 12. Então, ele vai se deslocar quantos? Que ele precisa de 15 minutos. Então, ele vai se deslocar 5, ok? Lá, ó, lá no número 1. Mais 5 que foi no 10 e mais 5 que foi no 15. Então, ele está em 10 horas e 15 minutos. Ele deslocou 15 minutos, certo? Deu para entender? Pessoal, se vocês não entenderem, vocês podem me passar no privado, eu tiro todas as dúvidas de vocês, ok? Muito bem, então vamos lá. Então, ficou assim. Lá, 10 horas, tá? No segundo reloginho lá, 10 horas e 5 minutos. No terceiro, 10 horas e 10 minutos. E no quarto, 10 horas e 15 minutos.
Ali do ladinho tem um quadrado lá que diz assim, ó. Enquanto o ponteiro maior se movimenta, um menor também se movimenta. O ponteiro menor anda mais devagar do que o maior. Enquanto o ponteiro dos minutos leva 1 hora para sair do número 12 e completar a volta toda, o ponteiro das horas sai de um número e vai até o próximo. Ok? Muito bem. Contando lá, pessoal, do ladinho lá tá escrito aqui, ó. Contando de 5 em 5. Quantos minutos o ponteiro maior leva para ir do número 12 até, letra A, chegar novamente ao 12? Então, quantos minutos ele leva? Ele tá aqui. O ponteiro maior começou no 12, lá, ó. Quantos minutos ele vai levar para fazer a volta toda? Então, nós temos lá 5, 10 minutos, 15 minutos, 20, 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos, 40, 45, 50, 55, 60. Então, ele levou quantos minutos? 60 minutos. Então, a resposta lá na letra A é 60 minutos, certo? Muito bem. E na letra B? O 11. E o 11? Quantos minutos ele vai levar? Então, ele vai levar 5 minutos a menos. Então, 5 minutos a menos seria 55 minutos, certo? Então, vamos lá. Para ele chegar lá no 11, ó, ele levou 60 minutos para chegar no 12. Então, no 11, ele vai levar 5 minutos a menos. Então, ele vai levar 55 minutos. Muito bem, lá na questão número 6, que horas os relógios estão marcando? Lá nós temos aqui, começa com 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 minutos. Esse relógio aqui, ele está marcando que horas lá? O ponteiro pequeno está no 2. Então, significa que é 2 horas. Então, você vai pôr lá 2 horas e... Aonde que está o ponteiro maior? No 5. O 5 é 25 minutos. Então, esse relógio está marcando 2 horas e 25 minutos. Ou, se fosse o período da tarde, seria 14 horas e 25 minutos. Certo? Muito bem. Então, lá na letra B, o ponteiro maior está no 9 e... o menor está no 9 e o maior está no 20. Então, ele está marcando o quê? 9 horas e 20 minutos. É o que nós temos aqui, certo? Muito bem. Então, em seguida, lá ele tem o quê? No período da noite, seria 21 horas e 20 minutos. Certo? Então, lá, vamos ver o próximo relógio lá, então. Como que vai ficar o próximo relógio? Ele vai marcar o quê? 11 horas e 40 minutos. E no período da noite, seria 11 horas, é o mesmo que 23 horas e 40 minutos. Os minutos não mudam, tá? Vamos lá para a letra D. 4 horas e 35